Quem faz as leis são os políticos, são os deputados e senadores que a gente escolhe. E, portanto, então, as leis refletem, né, interesses os mais diversos, grupos de interesses esses que estão representados no parlamento. O nosso país é um país de uma cultura escravagista, né, que nasce com base numa desigualdade gigantesca. Na nossa Constituição de 1824, a primeira Constituição, só podia votar o homem branco, proprietário e rico. E só podia ser candidato ao Senado o sujeito muito rico. Então a gente tem o nascimento de uma sociedade, de um sistema jurídico constitucional que regula e estabelece essa desigualdade. Né? A nossa primeira Constituição e segunda Constituição são constituições liberais, são constituições que funcionavam dentro da lógica da meritocracia. Para poder votar para deputado, tinha que ter uma renda anual de R$ 200.000. Para poder ser candidato a deputado, uma renda anual de R$ 400.000. E para poder ser candidato ao Senado, uma renda anual de R$ 800.000. Isso que é a meritocracia. E o mais assustador é que tem muita gente que defende a meritocracia. É uma sociedade racista, né? Como eu disse, você pega o retrato dos embargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, são homens brancos. Esses homens brancos estão vendo o mundo a partir de um lugar, e obviamente que eles vão julgar as questões a partir do lugar que eles vivem. E isso é inevitável, a partir dos interesses, que são interesses que eles têm, que não são interesses das pessoas que eles estão julgando. E o que é que a gente começa a assistir, né, no final do século passado, no início desse século, é que começam movimentos que são movimentos de, vamos usar uma palavra que é uma palavra bíblica, mas revelações. A gente viveu durante muito tempo, né, e o Brasil que eu nasci em 1962, era aquela coisa toda quadradinha, né? Era norte, sul, leste, oeste, socialismo, capitalismo, bem e o mal, branco e preto, homem e mulher. E a partir do final do século XIX, início desse século, a gente vai viver um monte de desocultamentos, ou seja, as pessoas vão aumentando a comunicação, a gente começa a ver a imensa diversidade que é a nossa sociedade. A gente fala aqui cerca de 400 idiomas, são cerca de 270 idiomas originários, indígenas, uma diversidade étnica, cultural, espiritual. Agora, é óbvio que a partir do momento que essas coisas começam a ser visíveis, né, aquelas pessoas que sempre viveram com os privilégios do passado, que eram os privilégios do homem branco, proprietário e rico, os que mandaram 500 anos nessa modernidade, essas pessoas vão reagir mal. Essas pessoas vão querer acabar com isso. Essas pessoas, e o pior, essas pessoas ocupam cargos de poder, porque historicamente só eles tinham acesso a esses cargos de poder. É um momento desafiador, né? Agora, é fundamental que a gente supere essa ideia ruim, equivocada historicamente, de que a desigualdade socioeconômica ela é natural. Não é natural. Isso é uma escolha de um sistema econômico. Isso é uma escolha das pessoas que estão no poder, né? E a primeira coisa, tomando consciência disso, a gente pode construir uma outra sociedade sem essa desigualdade socioeconômica, mas ao mesmo tempo com imensa diversidade, né? A principal mudança que ocorre, né, no poder judiciário brasileiro, né, é uma mudança com relação aos membros desse poder judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. A gente tem outros países que enfrentam mudanças estruturais interessantíssimas do poder judiciário, né, como, por exemplo, a Constituição Plurinacional da Bolívia, a Constituição Plurinacional do Equador, que são modelos, né? Não estou aqui ignorando as dificuldades políticas, etc., né, principalmente do Equador hoje, mas estou falando de sistemas, né, jurídicos e judiciais e constitucionais que se democratizaram muito, estruturalmente, formalmente. Né? O nosso vai se democratizando, como eu disse, a gente tem o incentivo à justiça de mediação, a outras formas, né, a justiça multiportas, a outras formas de solução de conflitos. Isso tem sido incentivado também, né, pelos tribunais de justiça estaduais, pelo Tribunal Federal. A gente tem, por exemplo, iniciativas importantes que têm acontecido, né, no STF com relação ao combate às fake news, à defesa da democracia, etc. Né? Isso não pode, não deve, não pode ser ignorado de forma nenhuma. Né? Mas eu acho que a principal mudança
perceptível, né, é uma mudança dos membros. Como professor universitário, a gente vai percebendo isso, e já participei de muitas bancas de concurso, etc. A gente vai vendo a participação de pessoas que vêm com uma outra mentalidade. Não aquela mentalidade arrogante de um juiz ou de um promotor que se julga melhor do que o outro, né? Mas com a mentalidade democrática, com a perspectiva democrática, com uma ideia de igualdade jurídica, com respeito à diversidade, o aumento da participação feminina, o aumento da população, né, afrodescendente, que como eu disse, é muito ainda, muito lenta, mas é algo que vai se acelerar, né, pelo próprio perfil do alunado, ou seja, dos jovens que estão se formando e fazendo concurso agora. Uma mudança importantíssima, né, seria a mudança na própria estrutura do Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que ali pensar juízes com mandato, como acontece em várias cortes constitucionais da Europa, o Conselho Constitucional francês e outras cortes pelo mundo afora. O estabelecimento do mandato já renova ares novos a um Supremo, não tem cabimento o cara ser nomeado ministro Supremo e ficar 30 anos como ministro Supremo, 35 anos como ministro Supremo, isso é um absurdo, absurdo total, isso nem monarquia, né? Mudar a forma de escolha também, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa interessantíssima também que você pode reformar e dar ares novos para os tribunais de justiça estaduais é que os desembargadores eles fossem funções onde o juiz de primeira instância vai lá, exerce aquela função de desembargador, por exemplo, durante algum tempo, depois volta a ser juiz, dando oportunidade aos outros juízes também serem durante algum tempo desembargador. Então você também tem um mandato para a função de desembargador. As questões das reformas processuais, né, que aí é uma questão longa, mas a gente já teve aí a reforma do Código de Processo Civil, né, são mecanismos que podem, então, facilitar o acesso à justiça, a celeridade, sem o comprometimento, né, da realização da justiça, das provas e etc. Uma outra questão também que eu acho que é muito importante a gente pensar que é, por exemplo, a questão dos concursos públicos, né? Eu acho que seria muito interessante, por exemplo, que os concursos para juiz, para promotor, para defensor, fossem realizados, por exemplo, por instituições acadêmicas públicas, instituições acadêmicas federais, e não pelo próprio órgão. São formas, inclusive, de superar algo que na nossa sociedade é muito marcante e é horrível, que é o corporativismo, e que atrapalha a nossa democracia.